Irmãos, abra sua Bíblia, Salmos 92, nós vamos ler do versículo 12 até o 15. Salmos 92, nós vamos ler do versículo 12 até o 15. Glória a Deus. Amém? Achou aí? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão fortes e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos em oração mais uma vez, e que o Senhor continue falando conosco, continue agindo em nossos corações, dessa vez agora através da tua palavra pregada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Pode sentar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, veja o que está nas minhas mãos. Você já viu isso aqui? Isso. É um vaso. E é um vaso pequeno, né? Por que eu trouxe esse vaso pequeno? Porque hoje eu quero falar para você um pouco sobre bonsai. O que é o bonsai? O bonsai, ele é uma técnica japonesa. É uma técnica japonesa de quê? De reduzir as coisas, tá? Então, eles pegam jarros como esse, que está na minha mão, e eles plantam em jarros como esses, árvores grandes. Mas o objetivo de colocar árvores grandes em jarros como esse, é para que elas possam permanecer pequenas. Então a técnica japonesa chamada bonsai, ela é uma técnica que já existe há muitos anos. Eles desenvolveram essa técnica, uma árvore grande, eles conseguem colocar num vaso pequeno, para que a árvore continue pequena. Aí você olha assim e diz: mas como é isso, Porque normalmente, se você plantar uma árvore num jarro, vai chegar uma hora que ela quebra o jarro, As raízes fortes, ela tenta, crescer, ela não vai caber ali, ou então ela morre, porque não tem os nutrientes ali adequados. Mas o fato é que os japoneses desenvolveram essa técnica chamada bonsai, que é uma técnica de fazer com que coisas grandes permaneçam pequenas, fiquem pequenas. As árvores, Qual é o problema do bonsai? O problema é que as árvores que são plantadas com essa técnica do bonsai não produz fruto, não produz sombra, ou seja, só serve para ser um artigo decorativo. Não serve para alimentar, não serve para abrigar, não serve para reproduzir, Não dá para você pegar semente, pegar muda e plantar em outro lugar. Fica ali apenas a título
decorativo. E o que isso tem a ver com a gente? Enquanto líderes na igreja, na casa do Senhor, o que nós precisamos aprender com as lições do bonsai? É porque tem exatamente muitos crentes dentro da igreja que são bonsai. Eles não crescem, eles não dão fruto, eles não reproduzem, eles não dão sombra, eles são apenas para decorar a igreja, para dizer que tem gente na cadeira. Né? E nós temos uma lição muito forte aqui, quando nós olhamos essa questão do bonsai. Não pegue coisas que foram separadas para serem grandes, para serem pequenas. Tem muita gente pegando as coisas que foram chamados para ser grandes e estão tornando essas coisas, querendo tornar essas coisas em coisas pequenas. Como assim, pastor? Gente, na técnica do bonsai, o crescimento da planta, o crescimento é limitado pelo vaso. Nós somos o vaso das mãos do Senhor. Deus nos chamou para vivermos coisas maiores, mas tem vasos que gostam de pegar as coisas de Deus que deveriam ser grandes e quer se deixar pequeno. Como assim, pastor? Vou te dizer, né? Como é que o vaso ele limita o crescimento? Deus chega para Jeremias e fala exatamente isso. Jeremias, não pegue coisas que foram feitas para ser grandes, querendo que elas sejam pequenas. Quando e como é que Deus disse para Jeremias? Deus vem a Jeremias, levanta ele como profeta, e o que ele diz? Ah, Senhor, eu só sou uma criança. E aí Deus chega para ele e diz: não diga que você é uma criança. Mesmo jeito foi Moisés. Deus entrega uma missão grandiosa nas mãos de Moisés. Moisés, olha, eu estou te enviando para libertar o meu povo da escravidão do Egito. Aí o Moisés chega para Deus: ah, Senhor, eu sou gago, não sei falar, sou tímido, Faraó não vai me receber, o povo, quando eu pregar, não vão acreditar. O que Deus fala para Moisés? Quem fez a língua, Moisés? Quem fez a boca? Né? Então, não queira pegar coisas que Deus separou para ser grande e querer com que elas sejam pequenas, porque o crescimento no bonsai é limitado pelo vaso. E às vezes tem vaso que Deus entrega, tem líder, tem cristãos que Deus entrega na mão dele uma missão que era para ser grandiosa para a glória de Deus, que era para ser grandiosa para glorificar o nome do Senhor. Aí o vaso quer tornar pequeno. Ai, Senhor, mas eu tenho vergonha. Ah, mas eu não sei falar. Ah, Senhor, mas não é meu dom. Ah, Senhor, mas eu não quero ser líder. Ah, Senhor, mas eu acho que não vai dar certo. Ah, mas eu não quero assumir responsabilidade. Ah, mas eu não quero ser cobrado. Ah, mas... Irmãos, Deus nunca na sua palavra chamou aqueles que são. O próprio apóstolo Paulo, ele fala muito claro isso na sua carta aos Coríntios, que Deus, ele chamou aqueles que não são para confundir os que são. Ele chamou as coisas pequenas e loucas desse mundo para confundir aqueles que se acham grandes. Então, às vezes, diante do desafio, a pessoa se sente pequena, quer limitar o agir de Deus, o mover de Deus. Veja, quem limita o crescimento no bonsai é o vaso. A árvore foi feita para ser grande, para dar sombra, ser frutífero, se multiplicar, mas o vaso segura, não deixa a árvore crescer. E tem muita gente assim, irmãos, que eles não crescem no seu relacionamento com Deus, eles não amadurecem, eles não querem assumir uma postura, como nós estamos aprendendo aqui na Jornada Feliz. Eles não querem tomar um posicionamento espiritual, eles querem continuar pequeno, né?
Não, pastor, me deixa só aqui mesmo sentado na igreja. Não, me deixa só aqui mesmo olhando. Eu quero ser só a decoração da igreja. Né? Olha só. Veja que num vaso pequeno existe menos nutrientes, existe menos vitamina. Se o vaso é pequeno, para que Deus vai derramar unção? Para que Deus vai derramar poder? Para que Deus vai, entregar um canhão, se o vaso quer matar um passarinho? Uma baladeira resolve, não precisa de um canhão. Então, na técnica do bonsai, se gasta menos, tem pouco esforço, porque se precisa de menos nutriente e precisa ser regado regularmente e moderadamente, Não precisa você estar regando sempre, é de vez em quando, Você vai lá só para manter vivo, Como é que eles conseguem limitar o tamanho de grandes árvores? O tamanho, ele é limitado por causa das podas. Eles sempre estão podando, cortando, e por causa das amarras. Por causa das amarras. Então, o que significa isso para nós? Que nós precisamos ser libertos dos nossos bloqueios, das nossas amarras. Às vezes Deus quer fazer uma obra grande, mas a nossa mente está presa, amarrada a um complexo de inferioridade. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Irmão, ninguém sabe, ninguém nasce sabendo. Todos nós somos um vaso nas mãos de Deus que está sendo trabalhado. Se a gente não assumir grandes desafios na vida, a gente nunca vai crescer. Dar medo é natural, porque o ser humano vai ter medo do novo. Mas o que diz a palavra? Que através de Jesus nós podemos enfrentar qualquer situação. É isso que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você já leu o versículo antes? Ele diz: não importa se eu tenho fartura ou se eu tenho escassez, não importa se eu tenho apoio ou se eu sou desprezado, não importa se é frio ou se é calor, qualquer situação que eu tiver de enfrentar, eu vou passar por ela, porque o Senhor me fortalece. Então, amados, entrega os teus medos nas mãos do Senhor. Não é à toa, não é por acaso que a Bíblia diz que nós precisamos renovar a nossa mente, porque muitas vezes os nossos bloqueios estão na nossa mente. Não é o diabo, não é as pessoas, e muito menos Deus. Deus quer fazer coisas grandes através de nós. Como assim, pastor? Foi o que Jesus disse. Jesus disse: olha, as obras que eu fiz, quem crê em mim vai fazer ainda as mesmas obras que eu fiz e ainda obras maiores. Foi isso que Jesus prometeu em sua palavra. Mas para isso a gente tem que crer. E a fé é aquilo que enxota, que bota para correr o medo. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de ousadia. E a Bíblia também fala lá em Apocalipse 21:8, que os covardes não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Então, nós precisamos entender isso. Deus nos chamou para viver coisas maiores. Não queira pegar aquilo que é para crescer, aquilo que é para ser grande, querendo que fique pequeno. Veja que o tamanho no bonsai é limitado pelas podas e pelas amarras. Sabe o que significa isso? Que ficar pequeno dói muito mais do que crescer. Você já teve curiosidade, ou você já viu algum depoimento, por exemplo, de algum anão? Toda pessoa que sofre dessa doença chamada nanismo, dessa anomalia, ele tem um histórico de extrema dificuldade de viver, de conviver com dores, sofrimento, porque o normal, o natural das coisas é crescer. Eu me lembro, eu não sei se a Lídia vai lembrar, mas eu me lembro que há anos atrás, eu não lembro que idade eu tinha,
O pai levou a gente para ir para um culto que ia ter um testemunho que era o menor pastor do mundo, né? Eu não lembro quantos centímetros esse homem tinha, irmão, mas ele era bem humilde mesmo, bem humilde mesmo. Ele era tão frágil, que na época, quando ele contou o testemunho lá no culto, ele já tinha tido centenas não lembro o número certo, mas eram muitas fraturas. O ossinho dele era tão frágil que quando ele desse um espirro, quebrava o osso dele. Ele só estava vivo por um milagre. Ele era, bem dizer, uma bola de carne assim, desse tamanho. Era mais ou menos isso. É uma bolinha de carne desse tamanho. Botaram ele numa plataforma mais alta para o povo poder ver ele, né? E ele contava. E se você for ver, né, outros casos, toda pessoa que sofre com essa deformidade de não crescer, vem dores, vem sofrimento, né? Porque não é o normal. O normal das coisas é o crescimento, né? Então, imagina o quanto que não sofre uma árvore como essa, todo tempo sendo podada, cortada, amarrada, estica daqui, bota para ali, né? Diminui o número a quantidade de nutrientes, né? Para que ela fique sempre raquíticazinha, desnutridazinha, sempre pequeno. O bonsai é muito bonito, árvores assim decorativas, mas fora a decoração, para que ela serve? Não alimenta, não dá sombra para abrigar alguém, não multiplica, né? E o texto que nós lemos agora, de Salmo 92, fala que nós não fomos chamados para ser bonsai, nós fomos chamados para ser palmeiras. Olha o que a Bíblia fala: os justos florescerão como a palmeira. E olha a diferença da palmeira. A palmeira, ela permanece plantada sempre no mesmo lugar, a vida toda. A palmeira, ela não é inconstante, né? A palmeira, ela sempre vai estar ali, plantada no seu lugar. Enquanto o bonsai, você pega, leva para aqui, leva para lá, a palmeira não, ela está enraizada. É isso que Paulo fala quando ele escreve aos Efésios, que a gente não seja como meninos espirituais, sendo levado atrás de todo o vento de doutrina, todo tipo de novidade que acontece por aí, que o povo sai correndo atrás, né? A palmeira, ela se mantém firme, mesmo nos momentos de dura prova, ventanias, tempestades. Não é fácil arrancar uma palmeira, ela permanece. As raízes da palmeira são extremamente profundas. Irmão, se você vê que uma palmeira ela é alta, tente chegar no final da raiz dela, você não consegue, porque quanto mais alta é a árvore, maiores são as suas raízes, né, para poder sustentar, A palmeira, ela cresce para cima. O que significa isso? Tudo que nós fazemos, tudo que nós fizermos, tem que ser para a glória de Deus, apontando para Deus, apontando para Cristo, apontando para o Senhor, né? Outra diferença em relação à palmeira, irmãos, é que algumas espécies, e a maioria das palmeiras, tudo na palmeira é útil. A raiz, o caule, as folhas, o fruto, a sombra, tudo na palmeira se aproveita, não estraga nada. Inclusive aqui no estado do Ceará nós temos um tipo de palmeira que é inclusive dito como símbolo da prosperidade do sertanejo. Inclusive ela está na nossa palmeira, ou na nossa bandeira, que é o que? A carnaúba. A carnaúba é símbolo da riqueza do sertão. Ela está desenhada na bandeira do estado do Ceará, porque nada da carnaúba se perde, tudo se aproveita, né? Pega um tronco para fazer madeira, né? Faz cera, das raízes faz chá, faz medicamento, produto de beleza. As folhas dela se faz vassoura. Talvez até você tenha na sua casa a famosa vassoura de palha, é da palha da carnaúba, né? O fruto, a sombra, então tudo se aproveita, não se perde nada. Ou seja, aquele que nasceu para servir, ele vai servir a Deus com tudo que ele tem, com seu tempo,
seu talento, seus dons, suas finanças, sua dedicação, tudo. A vida, a totalidade da vida, corpo, alma e espírito, vai estar à disposição do Senhor, para a glória de Deus, como prioridade de Deus, né? Uma coisa que é muito interessante é porque, como a palmeira ela tem raízes profundas, então ela consegue buscar água das profundezas do subsolo. Então, mesmo na seca, a palha, a folha da palmeira não seca, mesmo sem chuva. As folhas das palmeiras não secam, por causa das raízes que estão. Quem tem raiz rasa, seca tudo. Aquelas plantas você vê tudo seca, mas a palmeira está verde. Por quê? Porque ela tem raiz profunda. Qual é o seu nível de intimidade com Deus? Qual é o seu nível de busca pelo Senhor Deus? É isso que vai fazer a diferença. Onde estão as nossas raízes, né? A própria folha da palmeira, ela é símbolo no mundo inteiro de vitória. Por quê? Porque ela não seca, porque ela não murcha, né? E é bem interessante isso, né? Olha só, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, nós não chegamos ainda onde tinha que chegar. Nós ainda estamos em fase de crescimento. Nós ainda estamos sendo trabalhados por Deus. Nós ainda estamos sendo tratados. Ninguém está pronto, né? Aqueles que já ficaram prontos já foram arrebatados. Olha você ver, Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. O cara chegou num nível tão grande que Deus chegou e olhou para ele e disse: meu filho, venha logo para cá, para você não... senão se você ficar aí, você se estraga. Né? Elias foi outro que andou com Deus. Imagina, um homem tinha um nível de intimidade tão grande que era só um espirrar que descia fogo do céu, né? Era só um dizer: não vai chover, não chovia. Quero que chova, chove. Você já imaginou? Aí Deus olha para Elias e diz: meu filho, você já está santo demais, vem logo para cá para não se estragar, né? Mas nós ainda estamos sendo trabalhados, a gente não chegou lá ainda. Temos que crer nisso, que a obra de Deus ainda está acontecendo em nossas vidas. Mas nós não podemos ser um bonsai, ficar limitando o agir de Deus na nossa vida. Ah, mas eu não sou capaz. Ah, mas eu não sei nem por onde é que vai. Ah, mas o que é que eu vou fazer? Ai, mas é muito sério, é muito... Não, irmão. Não seja o vaso que limita o agir de Deus, o trabalhar de Deus, né? Enquanto há crescimento, Deus está com você. A Bíblia fala isso a respeito do profeta Samuel. Diz assim, o texto bíblico: e crescia o menino Samuel, e Deus estava com ele. Enquanto tem crescimento, Deus está com você. Fala também do próprio Jesus, que diz que crescia o menino Jesus em estatura, em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. A pessoa que para de crescer, ela para de ser renovada a unção de Deus sobre ela. Por quê? Porque o vaso limita o crescimento. Poucos nutrientes são necessários para manter uma planta na técnica do bonsai. Agora, a pessoa que está crescendo, né, ela vai recebendo a capacitação de Deus. Esse é o problema. A gente olha para nós, a palmeira olha para cima. Esse é o lema que a gente trabalha na Secretaria Estadual de Missões. Salmo 60:12. Em Deus faremos proezas, porque é Ele que despedaça os nossos inimigos. Não é na minha força, não é no meu dom, não é no meu talento, não é na minha inteligência, não é eu. Eu posso não saber, eu posso ser tímido, eu posso não ter talento nenhum, eu posso não ter dom nenhum, mas em Deus
nós podemos e nós faremos. É através dele, é através do Espírito Santo em nós. Então, para de ficar olhando para as suas limitações, para de ficar olhando para as suas falhas, para de ficar olhando, porque eu sou pequeno, porque eu não sei, porque é muita responsabilidade, porque o povo vão cobrar de mim. Irmãos, você está com medo de ser cobrado pelo povo? Você deveria temer, na verdade, é ser cobrado por Deus no dia do tribunal de Cristo, porque você foi um bonsai, ao invés de ser uma árvore frutífera. É isso que Jesus fala lá em Mateus, ele diz: olha, não temam aqueles que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer com a alma. Mas eu vou dizer a quem vocês devem temer: aquele que além de ter poder de destruir o corpo, tem poder de lançar a alma no inferno. É isso que Jesus fala. Aí às vezes a pessoa fala assim: pastor, mas se eu for líder, todo mundo vai ficar olhando para mim, as pessoas vão me cobrar, as pessoas vão me olhar. Irmãos, você tem medo das pessoas? Então tira a visão de você e olha para Deus. Se eu tivesse medo das pessoas, eu já tinha ficado lá para trás. Porque desde o momento que você decide fazer a obra de Deus, eu não sou melhor do que ninguém, né? Só estou mostrando para você que é possível, né? A gente vencer os desafios. Porque desde o momento que você se decide se colocar nas mãos de Deus, o diabo se levanta, as pessoas se levantam, a igreja se levanta. Aqueles que deviam ser os primeiros a estar apoiando, às vezes é os primeiros a se levantar contra. Mas eu aprendi isso aí, eu não vou ter medo das pessoas. Quem não crê, quem não gostar, quem não acreditar, que se entenda com Deus. Quem me chamou foi Deus, quem me colocou onde eu estou foi Deus, e ponto. Então é essa certeza que nós temos que ter: quem nós somos em Deus, quem Deus é em nós. Essa é a certeza. As pessoas criticam, as pessoas falam e falam até hoje. Não é porque, graças a Deus, a glória de Deus, a gente tem um trabalho de referência no estado que as pessoas não deixam de falar, não. Tem pessoas que falam até hoje. Um dia desse chegou uma pessoa lá no conselho dizendo que o treinamento da escola 4 Cantos que a gente faz é uma perca de tempo, que deveria acabar. Uma pessoa que nunca foi, não sabe como é que é, né? É só um bonsai na vida, mas está falando mal do trabalho dos outros. Então eu não tenho medo das pessoas. Por quê? Eu tenho medo, na verdade, o meu temor maior é de não cumprir a missão que Deus me deu. Por isso eu peço a Deus: Deus, me ajuda a cumprir a missão que o Senhor me deu, né? Esse ano com várias realidades acontecendo, né? Alguns irmãos infelizmente não puderam estar aqui por motivo de saúde, né? Muitas pessoas estão doentes. Nós temos situações, né, para ser resolvidas na liderança do grupo de homens, na liderança do grupo de mulheres. Então a minha máxima oração é: Deus, me ajuda a cumprir a missão que o Senhor me entregou como pastor da igreja da Serrinha 2. Porque não adianta eu estar aqui se eu não for para cumprir aquilo que o Senhor quer fazer nessa igreja, se não for para fazer aquilo que o Senhor preparou para nós durante esse tempo. Então eu não quero ser um bonsai, eu não quero ficar limitando aquilo que Deus quer fazer. Eu digo: não, Deus, faça o que o Senhor precisa fazer e me ajude. Eu não quero ficar de fora do que o Senhor está fazendo. Esse é o lance, esse é o negócio. Infelizmente tem pessoas que fazem questão de ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Não, pastor, não me chame, não me comprometa, não, deixa eu aqui quieto no meu canto. Já eu não, irmão, eu parto para cima. Eu não quero ficar fora daquilo que Deus está fazendo. Não quero. Se Deus está movendo, se Deus está trabalhando, eu quero estar ali, eu quero estar no meio. Eu digo: Deus, nem que seja ali para levar uma cadeira dessa dali para colar, mas é o mover que o Senhor está fazendo, então eu vou fazer. Eu não quero ficar do lado de fora do que Deus está fazendo, né? Então o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Enquanto existe crescimento, Deus está conosco. E nós precisamos, irmãos, quebrar os tamanhos que as pessoas dão para nós, os padrões. Você já parou para pensar nisso, né? As pessoas, elas são especialistas em nos dar tamanhos, colocar a gente dentro de um padrão, o padrão delas. Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com missões, tinha gente que chegava e dizia assim: aquele dali é um fanático, é um doido, não, é fogo de palha, é só um adolescente que não sabe onde vai chegar, não sabe o que quer da vida. Eu vi isso.
de líderes inclusive, de vários pastores. Teve pastores na época que aconselharam os seus jovens a não andar comigo. Não, ele só fala de missão, ele é muito doido, ele é muito fanático, isso é fogo de paz, isso logo vai passar, ele não sabe nem o que é chamado de Deus. Agora sabe o que acontece? Essas pessoas que me colocaram padrão, que colocaram o tamanho, disseram que o meu ministério não ia para frente, aquilo que Deus me deu ia ser sempre aqui e dali, elas continuam no seu mesmo lugarzinho, nas suas mesmas igrejinhas, na mesma vidinha. Alguns nem na igreja estão mais. E olha o que Deus fez na minha vida para a glória dele, pela misericórdia dele. Já rodei o Brasil inteiro dando treinamento, já tive missões em 5 países diferentes, inclusive até em outro continente. Continuo fazendo a obra de Deus, para a glória de Deus. Então, eu poderia muito bem ter me conformado com o que aquelas pessoas falaram, porque aquelas pessoas me colocaram um tamanho. Não, daqui você não passa. Não, você não tem capacidade. Diziam assim, não, a Quadrangular, se for levantar alguém em missões, vai levantar alguém de São Paulo, que é da igreja rica. Tu é um comedor de rapadura do Ceará. As pessoas colocaram tamanho. Então quebre os tamanhos que as pessoas colocam em você, que muitas vezes o diabo quer colocar na sua cabeça, de que não vai dar certo, de que você não é capaz, de que é tempos difíceis. Sim, irmão, o tempo já é difícil desde a época de Jesus, não é à toa que mataram ele. O tempo não é difícil, não é de agora. A obra de Deus não é espinhosa, não é de agora. Veja que naquela época Jesus já dizia o quê? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Peça ao Senhor da seara que levante trabalhadores para a sua seara. Não é de agora que falta gente para fazer a obra de Deus. Jesus já reclamava disso, já falava sobre isso há mais de 2000 anos atrás. Então eu não posso me deter nesses tamanhos, nesses padrões, né? Ah, você é daquela igrejinha? É só um diáconozinho, é só um líderzinho de mulher, é só um grupinho de jovens. Não, irmãos, quebra as cadeias, né? Olha o que diz Isaías 54:2, né? Para a gente passar para o outro momento. Isaías 54:2 é um desafio, é um convite. Olha só: alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cordas de sua tenda, e não impeça, estique as cordas e firme as estacas. Isso aqui é um desafio ao crescimento. Alargue a tua tenda, meu irmão, aumenta o teu espaço, aumenta a tua visão, não impeça. Olha o que o texto bíblico fala, não impeça, porque tem gente que tem aquela visãozinha pequenininha, é porque, né, você sabe, o pessoal ria de mim lá no Serve Luz. Esses dias até eu estava falando com o pastor Antônio lá de Amontada, né, que ele disse que o primeiro domingo do culto de 2022, o primeiro culto de 2022, ele disse que não tinha ninguém na igreja, só estava ele. Eu digo, pois pregue, mesmo que não tenha ninguém, visualize como se a sua igreja fosse uma grande igreja, quebra as amarras, alarga a tenda, amplia a visão. Sabe o que ele fez essa semana, para a glória de Deus? Ele chegou num povoadozinho chamado Vajota, começou um ponto de pregação lá, e essa semana agora, acho que talvez na quarta, né, ele vai estar já iniciando uma congregação lá nesse povoado da Vajota. As pessoas já estão na expectativa da igreja que vai abrir lá. As pessoas já estão ouvindo os cultos, a mensagem que ele está fazendo lá. Agora já tem um outro salão lá na Vajota. Eu já disse para ele, quando eu for aí eu quero conhecer a congregação, né? Por quê? Porque, né, as amarras têm que ser quebradas, a visão. Então lá no Serve Luz as pessoas, né, eu até já contei isso aqui já. Uma das meninas que se converteu na época, a Clara, tinha um mercantil, um dos primeiros prédios, né, que a gente alugou lá no Serve Luz, tinha um mercantil mesmo na frente. E aí a Clara, certa vez, ela chegou para mim e disse: pastor, eu tinha tanta pena do senhor, quando a igreja começou, o senhor pregava só para as cadeiras. Eu digo: não era para as cadeiras, você não entendia. Ela ficava no caixa, bem na porta, e ela ficava olhando eu pregar. Eu digo: ali Deus estava trabalhando na sua vida. E a Clara foi a primeira líder de criança lá da igreja do Serve Luz. Ela se converteu assim.
Ela, no dia da folga, ela ia para a igreja. Quando não tinha, ela estava no trabalho, mas como era em frente, ela escutava o som, né? E ela, né, até ela chegar o processo dela ir na igreja, dela aceitar Jesus, ela ficou nisso. Eu digo, você que pensa. Eu nunca vi que as cadeiras da igreja do Servo Luz estavam vazias. Pela fé, eu vi ali uma grande igreja. E hoje estão lá no lugar próprio, a igreja continuando para a glória de Deus. Então, é isso que Isaías está falando. Alargue a sua visão, estica a corda, pega mais tecido, a tenda vai ampliar, a tenda vai aumentar. Vamos prosseguindo, né? Seguindo na direção de Deus. Então, não permita que aquilo que você não tem te impeça. Comece com o que você tem. Porque às vezes a gente passa muito tempo, irmãos, perdendo tempo, lamentando ou de braço cruzado por aquilo que a gente não tem. Por aquilo que a gente não tem. Mas, por um instante, tira o foco daquilo que você não tem e olha o que é que você tem. Chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, só tem 5 pães e 2 peixes, não vai dar para essa multidão, é melhor parar, pede para sair, né? Despede a multidão. Aí Jesus disse: o que é que tem aí? 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus disse: é o suficiente. Comece com o que você tem, irmão. Olha, em 2014 eu ouvi uma palavra do pastor Fernando, que na época era líder de missões no Brasil, da nossa igreja, secretário-geral de missões. Ele disse: olha, Secretaria Estadual de Missões precisa se envolver com a abertura de igreja. E aí eu pensei comigo: meu Deus, como é que vai ser isso? Eu não tenho dinheiro, não tenho obreiro, vai um monte de gente para o ITQ, mas ninguém quer assumir igreja. Como é que vai ser? Isso foi em 2014. Mas aí Deus me levou a começar com o que tem. 2015 a gente abriu a primeira igreja do Aquiraz. De lá para cá, em nome de Jesus, esse mês, dia 23 agora de janeiro, vamos abrir a 30ª igreja para a glória de Deus. Você tem ideia, irmão? 2015, 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21, em 7 anos, abrir 30 igrejas, sem dinheiro, sem obreiro, sem equipe. Isso é graça de Deus, irmão. Comece com o que você tem. O que você tem? Deus tinha me dado, na época, a visão. A visão da escola, o treinamento. A gente estava com a apostila escrita. Era o que eu tinha. Então comece com o que Deus te deu. Tem uma pessoa? Então vamos lá, com essa uma pessoa, né? O pastor Josué Irion, ele, em uma de suas mensagens, ele fala o seguinte: que há pregadores que são só para multidões, mas tem aqueles que se importam em alcançar, nem que seja um perdido. Se você pensar bem, as maiores verdades do Evangelho, que hoje é muito pregado, né? O texto talvez mais pregado de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Para quem Jesus falou isso? Para a multidão? Não, foi para uma pessoa, Nicodemos. Uma pessoa só, Nicodemos, que Jesus falou: importa nascer de novo, quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Outro versículo que é extremamente citado: porque Deus é Espírito, vamos adorar Deus em Espírito e em verdade. Jesus falou isso para quem? Para a multidão? Não, foi para uma pessoa, a mulher samaritana à beira do poço. Então, pregue, faça, se dedique, o que tiver de fazer, faça com o que você tem, com o mesmo entusiasmo, como se você tivesse uma fortuna. Não é porque tem pouco dinheiro, então vamos fazer. Não, faça com o mesmo amor, a mesma dedicação. Essa é a palavra, ser fiel no pouco. Porque como é que você quer que Deus te coloque no muito, se você não sabe ser fiel no pouco, né? Então, tem uma pessoa, pregue com. Está aí ontem, quem estava no culto ontem viu, nós tínhamos poucas pessoas. Mas eu poderia chegar pregando ontem. Não. Vamos fazer com a mesma dedicação, como se a igreja estivesse cheia, gente, até lá do outro lado da rua. Por quê? Porque o poder de Deus, ele é diferente quando tem muita gente e pouca gente? Não, a palavra é igual.
O poder é igual. A provisão de Deus é igual. A vontade de Deus, ela vai se cumprir, independente se é com muitos ou com poucos. Eu lembro quando a gente fez a escola do Ipu, a escola missionária do Ipu, foi a menor turma que a gente já teve. E Deus trouxe exatamente a palavra. Eu acho que foram 9 alunos, né? 9 alunos lá no Ipu, na escola Quatro Cântaros. Tinha mais líder do que aluno. Porque nós levamos pessoas para ser treinadas lá como líder, né? Deram trabalho, certas pessoas lá que foram para ser treinadas como líder, né? Deram mais trabalho que os alunos. Mas Deus trouxe uma palavra que quem falou isso foi Jonatas. Imagina, o exército de Israel estava cercado pelo exército dos filisteus. Saul e os outros soldados estavam o tempo inteiro pensando como é que ia fazer, o que ia fazer. Israel não tinha espada. Por quê? Porque quem fabricava espada, quem amolava espada naquela época, eram os filisteus. Então os filisteus não vendiam espada para o povo de Israel. Eles só tinham pedaço de pau de ferro, espada cega. Já cortou carne com faca cega? É uma tragédia, né? Você quebra o braço, a carne não parte, né? Não pega. Agora imagina lutar com espada cega. As duas pessoas que tinham espada em bom estado em Israel eram o rei Saul e o filho dele, Jonatas. Aí ainda mais que estava acabando a comida do povo de Israel. Ele estava no vale e os filisteus estavam no monte, numa posição de destaque, diferenciada, porque ali em cima eles viam todas as fragilidades do exército de Israel. Aí chega uma hora que Jonas ele decide tomar uma postura. Ele decide fazer com o que ele tem. Ele chama o escudeiro dele, o cara que cuidava das armas dele, e disse: olha, vamos dar a volta, vamos subir a montanha, vamos surpreender os filisteus. Porque aí Jonas fala isso, que foi a palavra que Deus colocou para mim lá no Ipu. Porque para Deus não há dificuldade para salvar, seja com muitos ou com poucos. E a Bíblia diz, irmão, que o Jonas com o escudeiro dele diz que pegaram assim no escudo e saíram derrubando os soldados dos filisteus. O pai dele, que ainda estava lá atrás baratinado sem saber o que fazer, olha para cima, vê o alvoroço. O que é aquilo? Alguém diz: não, é teu filho, Jonas está lá. Quando eles chegaram lá em cima, Deus já tinha derrotado os filisteus. 2 pessoas. Então, não pegue coisas que foram feitas para ser grande, querendo com que elas permaneçam pequenas, porque isso não vai ser saudável. Amém? Então guarde essa palavra, né? Medita nisso, né? Nós fomos chamados para ser palmeiras, no nome de Jesus. Amém? Então, que essa palavra seja uma realidade em nossas vidas, em nome de Jesus.